Sem Rodeios nesta quarta-feira. Tenho a alegria de estar aqui com vocês também no Sem Rodeios. Até o dia 29, dia 30, Rossana Bittencourt volta a comandar o programa. Lembrando, né, que então a gente fique sem rodeios, logo depois tem Entre Linhas, e o convite é que você fique aqui com a gente, agora no Sem Rodeios, ouvindo os comentários dos nossos excelentes comentaristas que estão aí, inclusive Jorge Serrão, André Marcília. Jorge Serrão, boa tarde, um prazer estar contigo novamente aqui. Saudações, querida Mari, sempre um prazer estar com a moça do batom vermelho, essa arma perigosíssima, hoje no mundo da beleza transnacional. Boa, Serrão, boa tarde, André Marcília, faz tempo que não falo contigo, uma honra dividir tela com você novamente. Boa tarde, Mariana. Pois é, acho que é a primeira vez que fazemos aqui o Sem Rodeios e sempre estivemos lá no Entre Linhas. Prazer estar aqui contigo. Prazer, Serrão. Boa tarde a toda a nossa querida audiência. Ótimo. Bom, vamos começar falando sobre o julgamento de ontem, né, que tornou Felipe Martins e outros 5 réus. A gente viu ali vários episódios nesse julgamento, inclusive discutimos sobre alguns ontem aqui, como a lacração de celulares de advogados, de jornalistas. A gente comentou sobre como isso foi um absurdo e a cobrança até pela que a OAB tomasse alguma medida mais concreta em relação a isso. E a gente viu aí também, né, Serrão, alguns comentários, citações a passagens bíblicas, tanto da defesa quanto pelos ministros. A diferença grande ali, pelo menos para mim, e gritante, é que a defesa pelo menos utilizou, né, de uma forma séria essas referências bíblicas. Já os ministros fizeram bastante piada e teve até gente dizendo que Dino tinha tudo para ser papa. É isso mesmo, Serrão? Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Antes de eu começar a destilar o mau humor, ou então um humor de estilo altamente duvidoso para vocês, deixa eu dar uma dica bacana. Produção, coloca lá na página, tenta aí colocar na página da Gazeta do Povo, que a gente hoje tem uma novidade espetacular por lá. Sensacional na Gazeta do Povo, uma sugestão para vocês melhorarem o humor. Vai lá, no cantinho superior esquerdo, lá em cima, na Gazeta do Povo, tem lá notícias, do lado de notícias tem saber. Olha que bacana. Consulte essa nova seção da Gazeta do Povo, saber. Muito legal. Ali você vai encontrar área para o seu conhecimento, informações para você se sentir melhor, mais feliz, aprender de verdade. Saber. Clique lá. Essa é mais uma novidade da Gazeta do Povo, por isso que você tem que assinar esse jornal, porque ele traz para você informação relevante, mas agora também te traz conhecimento mais aprofundado. Você vai adorar essa nova coluna, é muito bacana. Segundo a Ana Amélia Felizola, nossa diretora da unidade de jornais do grupo RPC Com, a missão é inspirar nossos leitores a se tornarem pessoas melhores e a contribuírem para o bem da sociedade. Para isso, não basta estarem só bem informados, embora isso seja importante, mas também é essencial que tenham acesso a conteúdos que vão além dos fatos. Isso oferecendo para vocês uma visão mais ampla e que os ajude a entender melhor o mundo. Então, essa é a missão da seção Saber. Eu convido cada um de vocês a acessar essa seção no nosso jornal, na nossa homepage. E quem ainda não é assinante da Gazeta do Povo, por favor, agora, imediatamente, faça sua assinatura do jornal nessa super promoção aqui do Brasil 525 anos. Você vai ter 6 meses da Gazeta do Povo por apenas R$ 1,90. Vai ganhar o e-book. Olha que e-book maneiro, A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento, né? O achamento do Brasil, que foi ontem. Hoje já é outro dia. Hoje é dia de São Jorge Guerreiro. Então, você que é guerreiro, não perca tempo. Pega o QR Code do seu celular, aponte para a nossa página que está aqui e vai direto para assinar a Gazeta do Povo. Outra opção? Você quer entrar direto na internet agora? gazetadopovo.com.br/ofertas. Assinou, se deu bem, porque aqui a liberdade fortalece a verdade. Então agora eu já posso começar a
destilar o meu humor duvidoso. Ontem foi revoltante ouvir o que a gente ouviu ontem naquela sessão do Supremo Tribunal Federal. Foi muito curioso, uma sessão marcada por comentários engraçados. Uma sessão que foi voltada para confirmar aquilo que já se sabia. A denúncia, a oficialização de pessoas que se tornariam réus. Todos aqueles 33 arrolados junto com Jair Bolsonaro, todo mundo vai virar réu. E quase todos, ou provavelmente todos, serão condenados de maneira exemplar. Esse filme já está escrito, o roteiro já está pronto, não tenham dúvida, só falta marcar a data por enquanto. Agora, tivemos até uma inovação. O presidente Bolsonaro foi procurado pelo oficial de justiça na UTI do hospital em que ele está internado em Brasília, para ele saber que ele é oficialmente réu no Supremo Tribunal Federal. Precisa de mais? Quer mais piada? Então vamos lá, deixa eu começar a sessão de piadas sérias, que ontem foi espetacular. Ministro Flávio Dino, você está vendo aí no nosso card, não é brincadeira de mau gosto, não. Não é brincadeira de mau gosto. O ministro Alexandre de Moraes, na sessão de ontem, resolveu brincar com o Dino. Por quê? Porque o Dino fez uma série de avaliações, série de comentários bíblicos, né? Então, ele começou dizendo que muitas pessoas se autodenominam juristas na internet porque criticam Alexandre de Moraes em função disso. Aí a ministra Carmen Lúcia disse que jurista pode ter vários significados, porque, por exemplo, quem é jurista é quem pega dinheiro a juros ou empresta dinheiro a juros, é um jurista, na brincadeira da ministra. Aí o Flávio Dino, né, seguindo na piada, aproveitou para continuar. E aí ele disse, apenas para não deixar a Bíblia de fora, quem empresta dinheiro a juros comete um pecado, segundo o Antigo Testamento. E aí o ministro Alexandre de Moraes não aguentou e disse que o Dino, por tanto citar a Bíblia, era candidato a papa. Disse Alexandre, Vossa Excelência é candidato a papa. Eu percebo uma certa tendência a isso. Isso é um comentário que acontece exatamente na semana em que a Igreja Católica perdeu seu líder. Papa Francisco faleceu, será sepultado no sábado. O presidente Lula vai dar até uma carona, né, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, junto com o presidente da Câmara e do Senado, para que eles compareçam a esse evento. O curioso é que nenhum deles é cardeal, nenhum deles vai participar, né, da eleição do Papa, né? Mas está valendo. Ir para Roma, né? Quem tem boca vai a Roma, quem consegue armar uma boquinha pode ir mais longe, pode ir além de Roma. Mas, prosseguindo aqui na história suprema de ontem, Flávio Dino podendo virar Papa, meu Deus do céu. A gente sabe que, na verdade, ele está aí com um trabalho que pode levá-lo a virar presidente da República. Já jogaram esse factoide, né? Não encontram um candidato do lado esquerdo, Lula está mal, de mal a pior, popularidade dele despencando. Último levantamento do Paraná Pesquisas, do dia 16 a 19, ouvindo 2.020 e poucas pessoas, verificou que o nosso companheiro Lula está com 57,4% de rejeição. Que beleza. Então, Flávio Dino pode ser candidato a presidente, pode ser candidato a papa, pode ser candidato a tudo. O perigo agora é uma piada que está circulando em Brasília. Já estão preparando até uma prelazia, né, que é uma assessoria especial do Papa, para ajudar nessa candidatura presidencial. Vai se chamar Opus Dino. É mole um negócio desse? Não, manda me prender, manda. Ótimo, Serrão. André Marcília, que sempre traz excelentes análises aí, especialmente também sobre a própria questão jurídica, né, e todos os absurdos e desrespeitos à própria Constituição que a gente tem visto recentemente. Quais são os maiores exageros e até absurdos do julgamento de ontem?
Ah, mas é difícil, né? É difícil a gente fazer a seleção adequada, porque os absurdos são todos, né? Na verdade, o julgamento em si é um absurdo, tudo lá é um absurdo, porque a gente tem dito e reforçado. Só que nós estamos diante de um julgamento que parte do pressuposto de que o líder de um golpe liderou o golpe por se manifestar em lives, redes sociais e reuniões, e ele era o presidente da República, e acusam ele de ter liderado as reuniões. Como é que um presidente da República não vai liderar reuniões? E a acusação é de que ele teria, então, promovido o enfraquecimento do Estado democrático a respeito disso. A coisa mais contundente que eles têm na mão é uma delação de uma pessoa que foi claramente acuada durante o seu procedimento de delação, que foi o Mauro Cid, como a gente já disse diversas vezes aqui, e lembre-se, essas imagens que a gente tem do Mauro Cid são imagens que a própria corte divulgou, não divulgou tudo, mas o que divulgou já foi suficiente para a gente perceber que ele e a família dele estavam se sentindo absolutamente constrangidos lá dentro dessa delação. Ah, mas ele estava acompanhado por advogados, disseram os ministros. Bom, e daí? Qualquer procedimento durante a ditadura militar tinha advogado também. Os procedimentos não se tornam menos autoritários porque tem um advogado do lado. A forma não significa, não legitima o conteúdo, né? E o conteúdo aqui é que é de acuação. O que a gente precisa dizer para além disso é que, é claro, se os comandantes, os tais comandantes do golpe, eles comandaram dessa forma, imagina os que gerenciaram, que foi esse núcleo 2. Imagina os que executaram. De novo, a gente está, portanto, diante de um julgamento que de jurídico tem muito pouco. Além da questão da minuta, além da questão da delação, tem a questão da minuta. Uma minuta apócrifa que circulou para lá e para cá e não se sabe bem se era a mesma minuta, quem que esteve com isso na mão, o que fizeram com isso. Enfim, se você circular uma minuta de um projeto de lei pelo meu WhatsApp, isso significa que eu sou responsável pelo projeto de lei? Se você circular uma ideia pelas minhas redes sociais, eu abrir e ler, ou até mesmo mostrar para alguém, isso significa que eu promovi aquilo? Ou que eu aprovei aquilo? Que eu estava à frente ou não daquilo? Isso não faz o menor sentido. Nós estamos diante de ilações e, portanto, daria uma bela de uma série da Netflix o que a PGR está levando adiante. Mas não é uma peça jurídica. Uma peça jurídica se diferencia de um roteiro de cinema pelo fato de que tem provas numa peça jurídica e não apenas ilações. E nós aqui estamos diante apenas de ilações. Esse julgamento de ontem era previsível. Eu tenho dito, todo mundo que se chama Jair Bolsonaro ou que está dentro do entorno do Jair Bolsonaro será muito provavelmente, não só a sua denúncia vai ser recebida, como será condenado, porque por trás desse julgamento existe uma clara intenção política de retirar, extrair, né, o bolsonarismo do tabuleiro político do ano que vem, porque eles enxergam isso como um ato contrário à democracia. Democracia, para as nossas autoridades, é você só ter a esquerda, ou você só ter a esquerda junto de uma direita que não tem voto, né, e que eles entendem como uma direita esteticamente adequada ou higienicamente limpinha, porque é assim que eles enxergam o bolsonarismo. Autoridades públicas não estão lá para enxergar se o bolsonarismo é bom ou é ruim, é certo ou errado, é adequado ou não. Eles estão lá para proteger as pessoas, inclusive que votam no Bolsonaro. Fora isso, nós tivemos episódios tétricos, absolutamente inconstitucionais, como lacrar celular de advogado e de jornalista. A gente sabe que os nossos ministros gostam muito de uma lacração, vivem lacrando, mas não pode lacrar celular de advogado. Celular de advogado é ferramenta de trabalho, instrumento do ofício, constitucionalmente protegido pela liberdade profissional e não pode ser lacrado. É errado, é censório, e é lamentável que a OAB tenha feito uma nota dizendo que houve uma restrição aos celulares. Não houve restrição, houve impedimento de uso do celular. E dizendo também, essa nota da OAB, que iria pedir
para o ministro Zanin, que é o presidente da primeira turma, rever a matéria. Você não pede aquilo que é contrário a uma ilegalidade, você exige que uma ilegalidade cesse. Você exige, não pede. Cara, OAB. E pior ainda são as entidades dos jornalistas que também foram impedidos de exercer o seu ofício por meio dos seus celulares e sequer a gente viu nem isso, nem pedir e nem dizer nada nós vimos da boca das entidades que supostamente protegem a liberdade de imprensa nesse país, ONGs e entidades de classe dos jornalistas. Para além disso, o ministro Dino disse que existem muitos juristas de internet, etc. E eu acho que ele precisa só explicar que tem também muito juiz que não é juiz, sobretudo na Suprema Corte, que é mais político que juiz ou que sequer juiz de carreira é. E que praticamente todos, para não se generalizar, têm um notável saber que ninguém sabe qual é. E por fim disse o ministro Dino que ele, ou disseram, né, disse a ministra Carmen Lúcia que o Dino, ou o Moraes, né, que o Dino poderia ser um bom papa. Talvez ele possa ser realmente um bom papa, só faltava essa. Eu acho que é uma melhor chance no ministro Dino ser papa do que ser ministro do STF, Mariana. Ótimo, Marcília. Agora, Serrão, tem uma matéria escrita pela Camila Abraão, em República, aqui na Gazeta do Povo, que tem o título Moraes critica a proposta de anistia a acusados pelo 8 de janeiro. Se fosse na sua casa, você pediria? Que é outro episódio aí que a gente viu também ontem e que chama bastante atenção, né? Mais uma vez, eles aproveitaram para fazer campanha contra o PL da anistia. E deixando claro nessa fala que é uma questão pessoal mesmo do ministro, né, Serrão? É uma questão de convicção. O Supremo Tribunal Federal é prisioneiro de convicções equivocadas. Eles colocaram na cabeça de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, que o Supremo Tribunal Federal foi vítima, que o Supremo Tribunal Federal tem que, como vítima, se tornar o julgador de toda essa causa e que tem que condenar todo mundo exemplarmente pelo que ocorreu. Acabou, é um dogma. Então, contra esse dogma, não tem defesa hoje, tá? Vai todo mundo ser condenado e ponto final. Agora, o Congresso Nacional pode, através de uma proposta de emenda constitucional que é ideal, promulgar uma anistia. A anistia é uma decisão política e não jurídica. E caberá, nesse caso, ao Supremo Tribunal Federal acatar a decisão do Congresso Nacional, se ela assim for aprovada. Não cabe não acatar. No artigo 60, parágrafo 4 lá da Constituição, lá elenca, Ives Gandra já mostrou, todos os pontos em que você pode alegar a inconstitucionalidade de qualquer coisa. E o tal projeto de anistia não está elencado ali. Então, se for uma proposta de emenda constitucional, ela passa a valer sim. Ela transforma algo em constitucional e tem que ser acatado por todo mundo. Ou então alguém vai ter que chegar e usar o meme "pare em nome da Constituição". Conhece o meme? Pois é, esse meme foi lançado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vamos parar em nome da Constituição. É isso que tem que ser feito. Não cabe discutir o contrário. Agora, o ministro Alexandre de Moraes tem a convicção dele de que houve um golpe e que tem que punir todos aqueles ali. É isso que está acontecendo, esse é o roteiro já pré-desenhado para toda essa história. Já puniram mais de 500, aqueles que seriam os peixes pequenos, os que não tinham grandes condições de se defender, milagrosamente tiveram acesso aí a advogados que estão trabalhando até hoje gratuitamente para defender a maioria daqueles réus, pessoas que estão agindo de maneira heróica, trabalhando pro bonos e fazendo o que a nobre função da advocacia pede, que é defender o outro, o próximo. E o Supremo está condenando, apertando o botão geral. Já apertou mais de 500, pode detonar mais 500, e o alvo preferencial são os 33, junto com Jair Messias Bolsonaro, que é a cerejinha desse bolo
para a condenação final. Bolsonaro, então, tem um interesse maior, o sistema de poder no Brasil, de torná-lo inelegível também por uma condenação criminal. Ele já está inelegível por 2 problemas, né, na justiça eleitoral, 2 impedimentos na justiça eleitoral, bastante duvidosos, e agora viria a condenação criminal para fechar aí a tampa do caixão político do Jair Bolsonaro, impedindo de ser candidato à presidência da República, embora todas as pesquisas mostrem que ele seria o favorito para a eleição de 2026. Então, é melhor, faz isso, tira o Bolsonaro e vamos lançar a candidatura do Flávio Dino, já que ele não pode ser Papa, né? Porque essa campanha para Papa foi apenas uma brincadeira ontem do ministro Alexandre de Moraes, né? Mas candidato a presidente da República ele pode ser sim. Basta ele renunciar ao Supremo Tribunal Federal e anunciar sua candidatura presidencial. Garanto que vai ter um monte de gente que vai votar nele. O Maranhão, com certeza absoluta, que o elegeu senador, vai votar em peso, e peso mesmo, para eleger Flávio Dino presidente da República em 2026. Tira o Bolsonaro, bota o Flávio Dino, né? Uma proposta sensacional aí para melhorar o mundo político brasileiro e facilita as coisas. Já que tem gente aí, já que o pessoal da internet está falando aí, né, os juristas da internet estão dizendo que o Flávio Dino, né, e outros estão ultrapassando suas funções, estão exercendo aí uma supremocracia, então vamos tornar a supremocracia verdadeira. Para presidente, alguém do Supremo. Aí teremos o poder judiciário indo exercer o papel executivo. Aí vai ficar certinho, bonitinho, e isso vai ficar mais lindo ainda se for pelo voto direto, né? Então, Flávio Dino para presidente, uma campanha espetacular para você começar a lançar. Você vai votar? Você que está aí no nosso chat, você vai votar no Flávio Dino? Quem no chat votaria em Flávio Dino para presidente da República? Vota aí, bota aí. Vota, sim ou não? Diz aí, escreve aí. Anima o dia precisa ser mais animado. Hoje é dia de São Jorge Guerreiro. Então, o Dino já foi juiz, Dino já foi deputado, já foi senador, já foi ministro da Justiça. Querem que ele seja Papa? Por que ele não pode ser presidente da República? Vota aí. Você votaria no Dino para presidente da República? É a nossa enquete na Gazeta do Povo. Chateia o chat, que a gente vai ficar feliz em ver a sua opinião. Boa, Serrão. Falando em chat, o Adilson Martins comentou: se alguém invadir a minha casa, eu não vou esconder as filmagens. Pois é, Adilson. Essa é uma grande questão também. André Marcília, conta pra gente, nessa frase, né, de Alexandre de Moraes. Se fosse na sua casa, você pediria? O que ele revela nessa frase dele aqui, Marcília? Ele revela que ele não tem muita coisa a dizer de jurídico, né? Então ele começa a apelar para essas frases de efeito. Primeiro que essa frase, curiosamente, circulou há algum tempo atrás, no início do mês, na boca de alguns jornalistas, curiosamente, da Globo News, né? Se não me engano, foi a Cantanhede, não me lembro exatamente, mas eu acho que sim, que disse: olha, eu recebi aqui uma frase de um ministro que era exatamente essa. Então, a questão é, será que o ministro Moraes está lendo os jornalistas da Globo News, ou será que os jornalistas da Globo News estão agora tendo pelo próprio ministro a sua fonte revelada? De qualquer forma, a frase que foi dita pelo ministro não faz nenhum sentido. Eu perguntaria de volta a ele: bom, se você tivesse a sua casa invadida, ministro, você usaria a força bruta do Estado para punir as pessoas que invadiram sua casa? Se você tivesse a casa de um juiz fosse invadida, você, juiz, passaria por cima de tudo e todos para você próprio julgar as pessoas que invadiram a sua casa? Será que se um juiz tivesse a sua casa invadida, ele próprio seria o investigador das pessoas que invadiram? Será que esse juiz, se encontrasse os celulares dessas pessoas que invadiram, puniria essas pessoas que invadiram
e houvesse ali algumas manifestações, algumas críticas à casa desse juiz, será que esse juiz puniria essas pessoas por tentarem tomar o bairro inteiro, por tentarem tomar o país, por tentarem tomar o Estado, por tentarem tomar o próprio cargo desse juiz? Então, essas perguntas é que eu devolveria. Acho que a todas elas, um juiz, se ouvisse essas perguntas, que eu refaço, ele riria, acharia ridículo, acharia que eu estou completamente ensandecido, acharia que eu estou de brincadeira. Então, eu respondo a essa analogia feita pelo ministro da mesma forma. Acho que ele está de brincadeira. A casa dele não é o Estado, essas pessoas não estão sendo julgadas por invadirem a sua residência, estão sendo julgadas por dar um golpe de Estado, né? Se as pessoas estivessem sendo julgadas de fato por invadirem os prédios públicos, a gente não estaria aqui reclamando, a gente estaria aqui achando normal, achando que é isso que tem que ser feito mesmo. Quem invadiu o prédio público tem que pagar por invadir prédio público. Quem depredou patrimônio público tem que pagar por depredar patrimônio público. Quem rabiscou estátua tem que pagar por rabiscar estátua. E quem invadir a casa de um ministro ou de um juiz tem que pagar pela invasão à casa do ministro juiz. Ninguém está reclamando disso. Ninguém está aqui dizendo que isso não tem que acontecer. A gente está aqui dizendo que não se responde a uma invasão a uma casa ou a um prédio público com força bruta, com simplesmente jogar-se fora a Constituição, com impedir as pessoas de terem acesso a autos, com impedir as pessoas de exercer a ampla defesa, com impedir as pessoas de conseguirem estarem presentes no próprio julgamento, sem impedir essas pessoas de terem acesso às mesmas provas que a investigação e que o acusador tiveram. A gente está aqui reclamando desse juiz que teve a casa invadida ser o próprio juiz das pessoas que invadiram a casa. A gente está aqui reclamando da invasão da casa ser tratada como um golpe de Estado. É disso que se está falando. É disso que estamos reclamando. Quando se reclama, portanto, quando se busca, portanto, uma relativização ao que foi feito, não é uma relativização à invasão, é uma relativização a toda a criatividade e a todas as restrições ao direito de defesa que até agora foram promovidas pela PGR, pelos ministros do STF e por parte dessa imprensa que propaga as coisas que os ministros dizem como se fossem gracejos ou como se fossem o suprassumo da sabedoria jurídica. Quiçá fosse assim, mas não é. Boa, Marcília, sempre excelentes análises. Bom, eu não lembro se eu estava no Sem Rodeios cobrindo a Rossana ou o Gui na época, ou se era no Entre Linhas mesmo, mas eu tenho a impressão de ter discutido, inclusive, com nossos queridos comentaristas que estão aqui, a questão da Júlia Zanatta e Felipe Neto, na época, que eu acho que a gente até brincou, o Felipe Neto nem é tão jovem assim e tal. E agora, o fato é que Felipe Neto virou réu por suposta injúria e difamação contra a deputada Júlia Zanatta, quando ele se referiu à tiara dela, dizendo que é um símbolo comum do nazismo e tal. Logo eles que falam tanto, né, que é preciso controlar o que é dito, que na direita tem muito discurso de ódio, a gente até fala com medo esses termos aqui, porque pode cair, né, o canal pode receber alguma restrição, enfim. Mas, fato é que nesse mar de injustiças a gente começa a ver um pouco de justiça acontecendo, Serrão? Na verdade, o Felipe Neto ainda vai recorrer dessa decisão, vai tentar não se tornar réu. Não houve acordo na primeira audiência, porque não dá para ter acordo mesmo, né? Ele fez uma acusação absolutamente leviana à deputada Júlia Zanatta, alegando que ela seria nazista ou faria apologia ao nazismo, né? Palavras que o algoritmo censor adora censurar, lacrar, né? Mas foi feito isso, o Felipe Neto foi que falou, propagou em redes sociais, xingou, difamou a deputada. Então, inaceitável. Ela reagiu judicialmente, como tem que ser. É preciso dizer um não rotundo a esse tipo de agressão. O ódio do bem que a turma da canhota sinistra adora praticar não pode continuar se repetindo no Brasil. O momento é da gente ter seriedade. É preciso ter postura de estadista,
postura séria. Quem se mete hoje a falar de política precisa parar primeiro de falar besteira. É o primeiro ponto que tem que ser respeitado por quem vai tratar de política. O segundo ponto é utilizar os conceitos corretos. Quando o Felipe Neto faz esse tipo de acusação à deputada, parece que ele não tem conhecimento histórico nenhum do que foi aquele regime horroroso do Adolfinho do Bigode na Alemanha, na década de 30 e 40. Também não sabe o que foi o do Benito Mussolini, também não conhece certamente o que foi o do Stalin e Mao Tse-tung, Che Guevara com os irmãos Castro, não sabe nada. Quem não sabe nada acaba falando besteira, e se você fala uma besteira que pode ser considerada crime, você tem que ser punido exemplarmente. Então, essa história é importante para parar com esse xingamento, com essa rotulagem estúpida, porque você é de esquerda, você não concorda com o outro, você arranja um xingamento para rotular o outro, em vez de debater politicamente com o outro aquilo que você discorda. Canhotinha Tupiniquim, aprenda a debater. Estudem mais história para vocês dominarem os conceitos. Vocês cada vez estudam menos. Por isso que eu comecei o programa hoje indicando: leiam a nossa nova sessão da Gazeta do Povo, Saber. Você tem que aprender as coisas. Aprenda a dominar os conceitos. Tenha leituras relevantes que te ajudem a entender a realidade. E não ficar falando besteira, como a gente viu esse garoto, que se acha um garoto eterno, mas que já não é garoto há muito tempo, mas que foi um influenciador de muitos jovens no Brasil. Esse é que é o dado mais assustador. Muitos jovens foram influenciados e, entre aspas, doutrinados, educados por esse rapaz, que não domina conceitos, fala muita besteira política e tá sempre do lado errado da história. Se lembram? Lá atrás, ele foi, quando era moda o tucanato acabar com o petismo, ele era contra o Lula, falava mal do Lula. Depois ele o Lula virou o queridinho, fez o L, Que maravilha. E hoje ele deve estar neutro, Com o Lula cada vez mais perdendo popularidade, ele hoje deve ser alguém neutro nessa história. Nota -13, meu filho. Estuda. Para de falar bobagem, para de ser precipitado. Não cabe mais esse tipo. Você é uma pessoa aparentemente inteligente, aparentemente tem capacidade de estudo, se comunica muito bem, é um influenciador conhecido. Não pode dar esse tipo de vexame, não pode cometer esse tipo de agressão gratuita. Reveja seus conceitos. Cresça. Adquira maturidade. É isso que se espera. Você ser criança a vida inteira não vai levar ninguém a lugar algum. Então, bancar o infantiloide, o Brasil não tem mais espaço para esse tipo de personalidade. Ponto. Boa, Serrão. Marcília, nessa mesma matéria que você encontra na Gazeta do Povo, tem o subtítulo ali: Justiça Civil rejeitou remoção do post de Felipe Neto. E aí eu te questiono, especialmente André Marcília, que é especialista em liberdade de expressão, como que a gente consegue enxergar bem, o limite entre o que é liberdade de expressão, aquilo que precisa ser censurado, enfim. E é muito importante a gente discutir isso, nesse momento em que querem regulação das redes, sobre tudo que foi dito, enfim, aquilo que, o que é a liberdade de expressão nessa confusão toda que a gente vê hoje de narrativas. Olha, eu sou particularmente contrário a exclusões de conteúdos, às vezes até mesmo conteúdos ilícitos, porque os conteúdos ilícitos podem, inclusive, gerar debate público. Agora, a liberdade de expressão, ela não se faz por meio de conteúdos ilícitos. E qual é o limite, então, a meu ver, da liberdade de expressão? É justamente a intenção de você criar ou gerar algum debate ou não. Quando você acusa uma pessoa de ser isso ou de ser aquilo, isso não é debate. Você xinga a pessoa, você não está promovendo o debate e nem fazendo uma crítica. Claro que no meio de um debate ou de uma crítica, você pode xingar uma pessoa.
E aí você, dentro daquele contexto, vai entender que aquele xingamento teve a intenção de gerar debate. Agora, se você simplesmente xinga ou acusa uma pessoa, isso não tem a intenção de debate, isso tem a intenção de rebaixar o outro, simplesmente há uma intenção ofensiva. E aí é que entra o limite, justamente porque a liberdade de expressão serve para pregar o debate, para promover o debate. E a gente aqui tem visto uma inversão de valores, né? Aliás, nesses casos, sobretudo envolvendo o Felipe Neto, porque muitas vezes ele vai lá, fala alguma coisa e depois ele pede desculpa e acha que está tudo resolvido. Aí aquilo circulou para 3 milhões, bilhões de pessoas, não, mas agora eu já pedi desculpa. Como se fosse assim que as coisas fossem resolvidas. Ou então ele apaga o conteúdo, como se isso também já fosse suficiente. Ou então ele diz que, na verdade, ele está sendo perseguido, né? Essa é sempre uma justificativa muito comum, sobretudo em pessoas de esquerda. Ou então ele vai dizer, e isso a gente tem visto muitas vezes sendo amparado e acolhido por juízes, ele vai dizer assim, não, mas aqui são duas pessoas públicas trocando farpas, então o judiciário não deve se meter nisso. Como se você pudesse comparar o tamanho da farpa que um perfil como o dele gera, ou pode, ou até o quão fundo pode ser uma farpa jogada por um perfil dele, com o alcance que possui. Ou então ele vai dizer simplesmente que as pessoas que entram com processo contra ele, isso eu já vi diversas vezes também ser dito e ser acolhido até mesmo pelo judiciário, é que estão erradas, é que não querem promover a liberdade de expressão. Já vi, inclusive, isso ser injustamente dito sobre a Zanata, no sentido de, olha só, ela entra com muitas ações judiciais como se isso fosse um demérito ou fosse uma forma de dizer que ela não respeita a liberdade de expressão. Você entrar com uma ação judicial é um direito. Você tem acesso à justiça previsto na Constituição. O juiz censura. A pessoa entra com uma ação quando ela entende justamente que a pessoa saiu do ambiente do debate e foi para o ambiente da ofensa. Tem o direito a pessoa de fazer isso, qualquer pessoa. Qualquer parlamentar, qualquer artista, qualquer político, qualquer advogado, qualquer um. Né? Agora, se o juiz vai lá e passa do ponto, erra, ou comete algum tipo de censura prévia, aí sim a gente vai falar em censura, mas as pessoas têm direito a ajuizar ações. Imagina só, se eu entender que ajuizar a ação é forma de você não exercer a liberdade de expressão, então como é que eu posso ser um advogado? Né? Então não teria advogado tratando de liberdade de expressão. Liberdade de expressão, portanto, ela acontece, repito, quando nós estamos no terreno do debate. Se você sai desse terreno, aí sim você pode ser responsabilizado. Entendo eu que não limitado, mas responsabilizado. Ótimo, Marcília. Agora a gente fala sobre o editorial da Gazeta do Povo, que é um dos textos mais lidos neste dia no nosso jornal, que é a Unicamp se rende ao identitarismo woke, como a gente bem conversou hoje no grupo ali, né, Serrão? É um assunto delicado, a gente tem que trabalhar da forma mais discreta possível, digamos assim, mas eu gostaria de ouvir a opinião dos nossos comentaristas, né? Porque o que é criado agora são essas vagas nos cursos de graduação para travestis, transexuais e pessoas não binárias. E aí a confusão que fica é se isso seria, de certa forma, mesmo para compensar algo como uma ação afirmativa ou se seria, nesse caso, um privilégio. Qual que é a sua opinião, Serrão? Olha, isso é uma medida completamente absurda, fora do senso. Você está criando aí uma reserva de vagas totalmente indevida. Na universidade, o acesso a ela é para quem demonstrou ter conhecimento comprovado. Não é pela sua questão de gênero, nem pela sua questão de comportamento ou opção sexual. Você vai à universidade porque você demonstrou saber, capacidade de construir o conhecimento através do estudo. Então, qualquer tipo de cota é estúpida, é a consagração da ignorância. E o duro dessa história, e o editorial da Gazeta do Povo bate pesado, é que essa foi uma decisão demagógica do Conselho Universitário da Universidade de Campinas, que é uma universidade que recebe verbas públicas do governo do estado de São Paulo. Esse que é o ponto assustador.
Essa medida fere completamente a meritocracia. O acesso ao ensino superior tem que ser dado a quem demonstra o saber e a competência para chegar lá. Você pode criar vagas para facilitar o acesso do aluno que vem da escola pública? Pode. Esse é um critério também meritório, porque você vai levar para lá aqueles que tiveram um desempenho melhor na escola pública. Ok, está dentro ainda do critério que leva em conta alguma meritocracia. Agora, criar vagas para cota, isso daí é o absurdo completo, é a negação do direito ao conhecimento, ao ensino, ao desenvolvimento. Eu acho um desrespeito completo. Eu falo de cadeira. Eu fui cara pobre, criado no pé do Morro do Estado, em Niterói, e cheguei na Universidade Federal Fluminense, onde eu pude estudar porque passei com alta nota no vestibular depois de estudar anos feito um condenado. Então, esse negócio de cota não existe. E vamos proteger os pobrezinhos. Não. Você não protege pobre com ignorância, com privilégio descabido, né? Gerando preconceito. A cota é a consagração de um preconceito. Tá vendo? Aquele ali é o Dakota. Que Dakota? Dakota é um lugar lá nos Estados Unidos. Dakota, né? Para com isso. Nós aqui precisamos voltar o nosso país, o nosso ensino a trabalhar a meritocracia. Estamos evoluindo da era digital para a era quântica. E no Brasil a gente tem jovem que não domina o idioma, não sabe fazer raciocínio lógico-matemático, não tem acesso à internet, tem dificuldades do acesso à internet. Ou seja, nós estamos fabricando ignorantes. A única fábrica aberta plenamente aqui no Brasil é a fábrica de bandido. Essa fábrica não fecha. A sociedade brasileira precisava de uma grande mobilização para fechar a fábrica de bandido, abrir a fábrica de escolas de qualidade para a nossa garotada, nosso jovem poder se desenvolver de verdade, sem preconceitos, sem essas idiotices de cota. E o pior, essa decisão da Unicamp, ressalta lá o editorial da Gazeta do Povo, ela foi resultado de uma pressão absolutamente espúria e extemporânea. Ela foi em função de uma greve feita pelos estudantes. Agora, vamos falar sério? O estudante da universidade que é bancada com o meu dinheiro, o seu dinheiro, ele faz greve? Vocês estão de brincanagem, não estão? Nota -13 para essa barbaridade. Boa, Serrão. Marcília, como você analisa também esse novo episódio aí, a Unicamp cedeu à pressão do identitarismo? A gente precisa entender, veja, esse é um assunto seríssimo, né? Tem livros sobre como chegar. Tem um livro que eu acho ótimo do Dworkin, até aqui, A Virtude Soberana. Olha, não é de isopor isso aqui, viu? É de verdade, só para vocês saberem. E que ele passa 500 páginas falando sobre como obter a igualdade, como obter, enfim, termina o livro e não chega a conclusão nenhuma. É difícil porque é curioso isso. As pessoas falam muito contra a meritocracia. A meritocracia não existe porque você sempre parte de lugares diferentes. E esse é o problema também das cotas, porque se você pensar que as pessoas todas partem de lugares diferentes, como é que você vai promover a igualdade que, claro, pressupõe que as pessoas então consigam chegar nos mesmos lugares? Como é que você vai equilibrar que esses lugares eles saiam exatamente iguais, as pessoas saiam dos mesmos lugares? Então, quando você coloca uma determinada pessoa, uma determinada minoria, dá a ela um privilégio em relação a outras pessoas, você está pressupondo que aquelas outras pessoas têm um privilégio e de que todas as pessoas dessa minoria não têm esse privilégio. Isso não é bem assim. Tem pessoas que são mais pobres, tem pessoas que são de um grupo identitário X ou Y e que elas têm acesso
a cultura, às vezes dentro de casa, às vezes por ter um avô, às vezes por, sei lá, enfim, condições de vida, as pessoas não saem do mesmo lugar. Então, a questão das cotas, elas pressupõem que todos saiam do mesmo lugar e que simplesmente você, pegando um grupo e colocando dentro da universidade, você vai criar um equilíbrio. Isso não acontece na prática. E outra questão, tem ainda uma diferença de escolha. Quais grupos vão merecer as cotas? Então, agora, por exemplo, isso tem muito a ver com uma espécie de moda social, vamos dizer. Então, por exemplo, a gente fala hoje muito de transexuais. Se você olhar para 10 anos, 20 anos atrás, ninguém falava em transexuais, ninguém falava em incluir transexuais. Se você olhar para 20, 30 anos atrás, as pessoas só falavam de inclusão de pessoas homossexuais. Ou falavam de inclusão de negros, agora se fala de transexuais, mas você acha que não tem outras minorias que também estão aí, que ninguém está lembrando que existam? É óbvio que sim. Né? Então, por exemplo, e as pessoas em situação de rua, não é uma minoria também? Por que essa minoria nunca é lembrada? Eu até outro dia, quando houve aquela decisão do Dino, o ministro Dino, proibindo um livro, que era um livro que falava supostamente contra homossexuais e etc., eu fiz até a provocação. Será que se o livro falasse supostamente contra moradores de rua, o STF teria se importado? Aposto que não. Então tem minorias que estão mais na moda, vamos dizer assim, que outras, ou que têm algum tipo de visibilidade maior que outras. Tem minoria abessa, se você sair por aí, que não está encaixada dentro desse lugar hoje que as cotas abarcam. Então ainda tem esse ponto de escolhas. Quando você escolhe uma minoria para estar dentro das cotas, você está excluindo tantas outras e diversas outras. E também tem uma questão aqui de proporção, que é o seguinte, vamos colocar... por exemplo, vou dar um exemplo prático a respeito de uma universidade aqui de São Paulo que resolveu fazer a inclusão de 50% de negros dentro do seu corpo docente. Muito bem, mas por quê? Porque a lógica deles era a seguinte, a população era uma coisa assim, 50%, não sei, não lembro exatamente a porcentagem, mas a questão era a seguinte, bom, se nós temos 50% de negros na população, então precisamos incluir 50% de docentes. Só que o raciocínio não está errado em termos proporcionais, porque você tem que pensar assim, quantos doutores, né? Quantos doutores existem brancos e quantos negros? É dentro desse espectro que você tem que criar uma proporcionalidade. Não é dentro da população. Então tem um monte de questões que relativizam a questão das cotas, não apenas dizendo merece ou não merece cota, deve ou não deve ter cota. O problema nem é esse. O problema é como essas cotas são exercidas. E, em geral, as universidades simplesmente tocam para frente, não fazem um raciocínio muito apurado, ou muito científico, ou muito aprofundado, porque a intenção, no fundo, não é a inclusão, não estou dizendo, óbvio, dessa universidade ou daquela, estou falando de uma forma geral. Na maior parte das vezes, a ideia da inclusão não está na pauta. O que está na pauta é a imagem que a universidade vai passar promovendo as cotas. O que está na pauta é que imagem pública que aquela universidade quer passar, de diversidade, de acolhimento, de etc, etc, etc. Só que acolhimento, diversidade, etc, 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 quem faz é o Estado, não é necessariamente a universidade. A universidade, ela é parte do ensino. Ela não é o ensino, e o ensino não é fazer política pública. Você faz política pública com o executivo, com o Estado. E depois, aí sim, o ensino leva essas pessoas adiante. A gente, quando coloca tudo na conta das universidades, a gente também abre mão de cobrar do executivo que eles promovam a igualdade. A igualdade não se promove quando uma pessoa já está no ensino superior. A igualdade se promove lá embaixo, quando as pessoas, quando começam a nascer, já são pisadas e achacadas por esses governos que nós temos no Brasil. Ótimo. Marcília, desculpa até emendar uma outra já,
para você responder aqui, que logo mais vai chegar Guilherme Fiuza aqui para conversar conosco no Sem Rodeios, e a coluna dele de hoje é sobre o legado do Papa Francisco. Ontem eu ouvi já a opinião, inclusive, do Jorge Serrão, né, sobre todo o contexto político de discussões aí sobre o próximo Papa, e a gente estava comentando sobre como muitos daqueles que nunca estão nem aí para a igreja agora estavam ali opinando sobre a necessidade do próximo Papa ser progressista, enfim. Como é que você tem visto, né, essas manifestações e expectativas sobre o futuro Papa? Olha, Mariana, veja, eu sou católico e eu gostaria que o próximo Papa, não fosse progressista, que tivesse uma outra pauta. Porque, veja só, tem uma diferença grande entre você acolher ou permitir que todo tipo de pessoa, todo tipo de pensamento esteja dentro da igreja. Isso é uma coisa. Outra coisa é você promover essas ideias que estão dentro da igreja. Vou fazer uma analogia aqui que eu acho que pode funcionar. Eu posso receber dentro da minha casa tudo quanto é pessoa. Posso receber pessoas que se sentam na cadeira e cruzam as pernas, posso receber pessoas que colocam as pernas em cima da cadeira, posso receber pessoas que colocam as pernas em cima do móvel e posso receber pessoas que colocam as pernas e sujam com a sola dos pés o meu sofá de linho branco. Maravilha, eu posso receber todas elas se eu achar que devo. Eu não preciso aplaudir quem suja o meu sofá, eu não preciso dizer porque uma delas colocou os pés no móvel que todas têm que colocar, você entende? Eu não preciso promover aquilo que não é exatamente o que eu gostaria que fosse a minha casa. Então é a mesma coisa, acho que dentro da igreja, uma coisa é você acolher todo mundo, outra coisa é você promover todas as ideias das pessoas que você acolheu. Isso é bem diferente. Eu acho que o Papa Francisco, ele tinha mais essa segunda visão, de porque tem que acolher todo mundo, eu preciso aplaudir tudo o que pensam aqueles que eu estou acolhendo. E não é bem assim. Pelo menos, não acredito que tenha sido essa a visão de Jesus, né? Jesus, ele acolheu todo mundo, mas ele não saiu fazendo o que todo mundo que ele acolheu fazia. Essa é a diferença. E não saiu aplaudindo ou dizendo para todo mundo fazer aquilo que os que ele acolheu faziam. E esse me parece ser o ponto. Uma coisa é acolher, outra coisa é promover aquilo que fazem os que você acolhe. Eu gostaria que a igreja retomasse esse primeiro ponto, que é de você acolher, mas não necessariamente advogar em favor daquilo que não tem a ver com o espírito, seja da igreja, seja da filosofia católica. Não sei o que virá. Depende muito de como a igreja pretende se comportar para adiante. Pode ser que eles já estejam um pouco de saco cheio, vamos dizer assim, disso que foi feito até agora. Ou pode ser que eles acreditem, sobretudo o colegiado lá de cardeais, né? A gente não sabe exatamente o que eles pensam. Eu ouvi até hoje num debate uma opinião interessante a respeito disso, que é a seguinte: os cardeais moderados, que seriam quem daria uma solução mais interessante a isso, são sempre os mais silenciosos também. Quem grita mais são sempre aqueles mais ideológicos ou até mais radicais e que acabam tendo maior influência. Se assim for, tudo continuará como está. Mas, de qualquer maneira, Mariana, e para finalizar o meu comentário, eu acho que a igreja seja, ainda que continue com uma visão progressista a partir do seu Papa, ela dá uma lição a todos nós, que é a seguinte: a igreja ela continua caminhando, independente de quem é o seu Papa ou do que ele pensa. A igreja é maior até mesmo do que quem lá está. A instituição ela segue em pessoas de direita, de esquerda, com uma visão assim ou assado, habitam a igreja e ela continua durante todos esses séculos. Isso deveria ser uma lição para nós, que a cada melindrezinho acreditamos que a nossa democracia, o nosso Estado está sob risco. A cada problemazinho a gente acha que a gente tem que punir, banir alguém. A cada questiúnculo que aparece, a gente já corre. A gente não, né? Os ministros, os nossos governantes correm para tentar conter os abusos, abusando daqueles que supostamente cometeram algum tipo de abuso. Eu acho que a igreja dá essa lição. Passam os papas, fica a igreja. Ótimo, Marcília. Olha só,
uma pessoa que está com o título no YouTube como Poesia Vocificada disse: dê a César o que é de César. Papa não tem que se meter em política. Serrão, no entanto, a gente vê, né? A Igreja Católica, o Vaticano, tem um peso político muito forte. É muito difícil separar as duas coisas quando se trata da escolha do próximo Papa e do papel que ele vai ter e até do legado político que ele vai deixar, como deixou o Papa Francisco, né? A religião é uma coisa, o cristianismo converge para a religião, mas a política é inevitável. O Vaticano, quem é eleito ali é para ser um chefe de Estado também. O bispo de Roma tem a função política de chefe de Estado. Então, ele tem que fazer política. Não tem como você dissociá-lo dessa missão. É uma missão também dele, do eleito. Então, vamos ter aí 135 cardeais que vão participar dessa escolha do novo Papa. São 131 dos 135 foram nomeados cardeais pelo Papa Francisco, ou seja, ele promoveu uma mudança na composição da Igreja Católica. Ponto. Isso aí é inquestionável. Se você concorda ou discorda disso, aí é o debate livre para cada um. O grande desafio da Igreja Católica vai ser acompanhar os movimentos, a sequência dos papados anteriores. Você pega lá em São João Paulo II, foi um papa peregrino, claramente peregrino, para difusão da fé. O outro seu sucessor foi aquele que tentou consolidar uma fé mais tradicional, um dos maiores teólogos da história da Igreja Católica, Bento XVI, Joseph Ratzinger. Os escritos dele são fabulosos. O Ratzinger tem os 3 livros dele sobre a história de Jesus, eu recomendo a leitura. São espetaculares, vale muito a pena ler. Então, um outro sentido, um outro direcionamento de Papa, foi o Papa que se viu obrigado a renunciar por problemas que nunca foram devidamente explicados até hoje, e a renúncia dele permitiu a ascensão de um Papa diferente, que foi o Papa Francisco. Você teve um jesuíta comandando a Igreja Católica, mas utilizando e invocando para si o título de Francisco, né? Que seria o título distintivo da ordem franciscana, daquela prioridade aos pobres, que foi a visão do Papa Francisco. Muita gente o criticou, tem aquele papo o Papa comunista. Pô, menos, pessoal. Papa comunista é se a gente conseguisse seguir o conselho do ministro Alexandre de Moraes aí e indicasse Flávio Dino, né, para o Vaticano. Aí sim, teríamos convictamente um Papa comunista. Mas como isso não vai acontecer, pode ser que tenha aí, repito, o risco de um presidente comunista se o Flávio Dino vier candidato. Cuidado, isso pode acontecer, essa possibilidade é bem plausível. Agora o Papa não, o Papa comunista ficou só na adjetivação pouco precisa. Essas qualificações imprecisas são um problema, são xingamentos que não resolvem. Você não conceitua direito a pessoa, a obra, a atuação dele. Se você pegar lá, o Vaticano vai liberar daqui a pouco 10 mil discursos do Papa Francisco. Pô, se você conseguir ler tudo, você vai chegar a um perfil do que realmente foi o papado dele. Então, esse é o ponto. E agora, o que a igreja precisa? De um meio termo, talvez, ou de uma junção desses 3 papas, do peregrino, do teólogo e daquele que olhou para o mais pobre e que tentou recuperar os fiéis para a igreja, que foi o caso do Francisco. Tanto que ele foi muito duro no combate àquelas denúncias gravíssimas de falhas comportamentais, morais no âmbito do clero, aquelas denúncias de abusos sexuais. O Francisco foi implacável com isso na gestão dele. Então esse foi um ponto importante da gestão do Papa Francisco. Então, o próximo Papa tende a ser uma junção desses 3, misturando peregrinação, teologia, a visão focada nos pobres, que é importante, mas uma visão de trazer de novo a fé católica, de trazer de novo aquele que é importantíssimo para o mundo, para a humanidade, Jesus Cristo. Nunca precisamos tanto dele.
Por isso que eu recomendo a todo mundo, quem puder, faça a leitura de um livro chamado A Imitação de Cristo, que foi escrito na Idade Média por um Frei Tomás de Kempis. É muito legal a leitura dessa obra, ela vai te ajudar a entender o que é Cristo, qual é a essência de Cristo, por que ele é tão importante para cada um de nós. E hoje, a gente nunca precisou tanto, a civilização ocidental nunca precisou tanto dos valores cristãos para continuar evoluindo, porque se ela perder esses valores, ela vai para o brejo. Boa, Serrão, já a gente vai receber Guilherme Fiuza, que já chegou, já está no link aqui. Antes eu só quero dar um recado para você. Promo 525 anos, é uma forma de você ter acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo da Gazeta do Povo por apenas R$ 1,90 por mês pelos 6 primeiros meses. É um descontaço de R$ 27,90 por apenas R$ 1,90 por mês. Não perca essa oportunidade, acesse gazetadopovo.com.br/oferta ou então aponte aí a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Agora vamos receber Guilherme Fiuza, inclusive um dos nossos excelentes colunistas da Gazeta do Povo. Boa tarde, Fiuza. É um prazer dividir tela contigo aqui no Sem Rodeios. Aproveita e conta pra gente o que o pessoal vai encontrar aí na sua coluna de hoje. Oi, Mário Braga. Boa tarde. Muito bom estar aqui com você agora, trabalhando diretamente. Estamos sempre passando o bastão aqui para a sua chegada depois. Serrão, Marcília, nossa audiência. É uma responsabilidade grande entrar nesse debate de altíssimo nível. Eu só arrisco dizer que os temas que vocês trataram até aqui estão todos correlacionados, né? Vocês falaram das questões aí do judiciário brasileiro, do julgamento de ontem, vocês falaram da questão do influenciador Felipe Neto, com a sua acusação, né, respondendo à acusação de ter feito imputação nazista à deputada Júlia Zanato. Vocês falaram da questão das cotas sexuais da Unicamp. E eu quero, assim, sem nenhuma forçação de barra, eu quero dizer que, na minha forma de ver, tudo isso está relacionado, e o Sem Rodeios, aqui na Gazeta, é um lugar, eu acho que é o lugar perfeito para se refletir sobre isso, né? Porque o debate hoje é muito acelerado, muito reativo, muito superficializado, inevitavelmente, e aqui é um lugar de reflexão. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, né? Quer dizer, tanto na questão, o Marcília estava falando sobre a questão qual seria a intenção da Unicamp ao trazer essas cotas, né, que parecem um pouco exóticas e, como disse o Serrão, absolutamente desconectadas da meritocracia, né? Ora, isso é um estado de coisas bizarro, isso não é natural, isso não é naturalizável. E talvez aqui a gente tenha o espaço, né, e a chance de dizer isso. Estamos todos, sociedades, né, naturalizando, normalizando coisas que são bizarras. Então não tem essa conversa de você estar incluindo ninguém. Lógico que não tem. Lógico que você não está fazendo bem aos trans. Você está criando animosidades, você está criando conflitos. É uma usina de conflitos. E aí Marcília falava sobre intenções da universidade, né, que seria aí uma demonstração de uma virtude humanitária. É exatamente isso. É um ativo político, mas sem nenhuma relação com o que seria o seu objetivo final, que seria justamente ajudar pessoas que são oprimidas e são oprimidas, eventualmente, cada vez menos vinha sendo, com os avanços do debate cultural, mas hoje recaímos. Quanto mais tem essa conversa woke, quanto mais tem essa conversa politicamente correta, supostamente progressista, tudo mentira, nada disso correspondente à doutrina, nada disso correspondente à ideologia, tudo isso um truque de poder. Quanto mais se faz isso, mais essas minorias sofrem e voltaram a sofrer.
tá bom, eventualmente conseguem, né, um poder conquistado artificialmente, mas não resolve. Não resolve, vai virar tudo sempre gueto e mais gueto, porque quanto mais artificial for, né, esse suposto debate inclusivo, mais vai haver conflito. Agora, voltando ao ponto das inter-relações e chegando até ao legado do Papa Francisco, né? Nós estamos, de fato, e aí eu prefiro falar assim de uma direção do Vaticano nos últimos 12 anos, do que a análise do Papa Francisco, pessoalmente, mesmo da sua gestão, porque, em primeiro lugar, que nós estamos no período de luto, então eu acho que não cabe esse tipo de análise pessoal. Mas vamos falar, e aí a gente tem a obrigação de falar, né, no momento em que se encerra um ciclo, do que foi esse período, do que significou. E eu queria chamar a atenção por uma coisa muito simples e muito assustadora. Olhem, nesse século XXI, e especialmente aí na última década, olhem para instituições como Vaticano, Organização Mundial da Saúde, vou falar de governos, Alemanha, governo dos Estados Unidos da América, Organização das Nações Unidas. Olhem e constatem que essas instituições saíram completamente do seu curso histórico. Não estou falando de opções, de inclinações políticas circunstanciais. A Organização Mundial da Saúde, não vou entrar nesse particular, inclusive porque é tabu, e nós já entendemos. Enquanto não deixar de ser tabu, a gente não entra porque é a armadilha pronta, né? Pronta para o Felipe Neto e os seus congêneres, né, que estão lá com as suas cartilhas e estão vivendo disso, de apontar o dedo, de se colocar como o bem contra o mal. Esses aí vivem disso, lucram muito com isso, adquirem um poder real, embora seja, o formato seja artificial, com isso, com perseguição, com estigmatização. Então, eu não vou nem entrar no que aconteceu com a Organização Mundial da Saúde, mas o público da Gazeta é altamente esclarecido e sabe do que eu estou falando e constato, né? A OMS, que até alguns anos atrás era uma referência, né? Era um dos pilares que a gente tinha, né? Como o nome diz, na área de saúde e de ciência, deixou de ser. Não porque eu queira, não porque eu tenha má vontade. Deixou de ser porque se jogou numa série de controvérsias seríssimas, gravíssimas, e, inclusive, algumas diretrizes indefensáveis e insustentáveis que já caíram, já foram demonstradas recentemente. Eu citei o governo da Alemanha, Mário, porque na Europa a Alemanha sempre foi, né, sei lá, pelo menos mais de meio século para trás, bem mais de meio século para trás, locomotiva da Europa. E a Alemanha sempre seguiu um enorme pragmatismo. É claro que eu estou falando da Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial. Um pragmatismo exitoso como civilização e que não tinha nada a ver com o regime totalitário que dominou o país e quase dominou o mundo, né, na primeira metade do século XX. A Alemanha se transformou num lugar de regras claras, bem estabelecidas, ou seja, a sua potência econômica decorrente disso também, e locomotiva da Europa. E a Alemanha deixou flagrantemente de ser isso. A Alemanha hoje é um país, e a própria longa gestão da chanceler Angela Merkel, ela mostra essa inflexão porque ela começou de um jeito e terminou de outro. E o que foi essa guinada? Foi uma guinada na mesma direção que essas outras instituições deram. Uma guinada, eu vou tentar simplificar, na direção de uma cartilha demagógica altamente rentável politicamente. É um negócio que assaltou a humanidade, assaltou a civilização.
O governo dos Estados Unidos da América, mesma coisa. A mesma coisa. Nós vimos o governo dos Estados Unidos fazer coisas, a começar pela eleição de 2020 e dali em diante, né? Quer dizer, o presidente da República falando quase que em nome de empresas. Nós vimos ali um nível de demagogia migratória que também acontece na Alemanha. Absurdo, absurdo. Aqui no Sem Rodeios a gente pode falar, nada daquilo se aproxima do bom senso, nem se aproxima do bom senso. Ora, mas como é que consegue se impor? Porque o debate está completamente intoxicado, né? Porque o gatilho está armado para tudo quanto é direção que divirja da cartilha. Então, eles conseguiram fazer, tanto na Alemanha quanto no Reino Unido. O Reino Unido também, né, vinha ali com Boris Johnson, que seria, né, a voz conservadora do Brexit, não sei o quê. Nada daquilo aconteceu. O Boris Johnson se revelou, né, um estadista de quinta categoria, foi inclusive afastado, né, por uma conduta delinquente durante a pandemia, mostrando que também ali, como aconteceu com a Alemanha, tinha passado a imperar a sujeição a essa cartilha, a esses falsos princípios humanitários. E a questão migratória nos Estados Unidos é a mesma coisa. Vão abrir as fronteiras, e não tem problema, você pode votar sem identidade. Ora, isso é uma armação bizarra, óbvia, uma armação politiqueira, eleitoreira, muito rasteira, desculpe a rima. E assim, as Big Techs começaram, né, a propagar, a proteger esse tipo de cartilha. O ser humano, né, assim, a opinião pública foi mostrando uma fragilidade em relação a isso, foi caindo nisso, as pessoas foram, o que é mais assustador nessa história toda, as pessoas foram adquirindo um pouco esse sotaque. Você tem que dar uma declaração histriônica sobre a questão de opções sexuais. Se você não fizer isso, você já é uma pessoa terrível, você já não ganha uma oportunidade de trabalho. Estou exagerando? Não estou, não. É exatamente isso. E então, esses assuntos eu acho que estão todos relacionados, e o Vaticano hoje é uma instituição, né, desses últimos 12 anos, se tornou uma instituição completamente diferente do que era antes. A postura do Papa em relação a certos conflitos políticos, ela foi uma postura arrojada, e eu diria arrojada na direção dessa forma artificial de poder. Por exemplo, o Papa chegar a cancelar uma visita ao Brasil, como ele fez logo após o impeachment da Dilma Rousseff, se manifestando publicamente em descontentamento com o impeachment, eu acho que foi longe demais. Eu acho que aquilo foi uma adesão a uma premissa política altamente duvidosa. Assim como aconteceu quando o Lula saiu da prisão. O Lula, como todos nós sabemos, a condenação foi invalidada por uma revisão, né, da jurisdição, etc. Ele não foi inocentado. Ele saiu da prisão assim, de uma maneira altamente controversa, e ato contínuo foi recebido pelo Papa Francisco, não para uma pessoa, um fiel, receber um perdão ou uma bênção, nada disso. Ele foi recebido pelo Papa Francisco de chefe de Estado para chefe de Estado. Era uma reunião, dita assim, uma reunião entre o Papa Francisco e Lula para discutir a fome no mundo, o combate à fome no mundo. Então, era um momento de adesão política. E eu acho que isso não é uma avaliação específica sobre a pessoa do Papa. Isso é uma tentativa de reflexão sobre a linha do Vaticano,
que, como essas outras instituições que eu mencionei, saíram do seu trilho habitual e parecem ter se atirado a essa oportunidade. Vocês estavam falando aí de Felipe Neto, né? E aí eu apresento aqui a minha habitual ressalva a essa ideia, essa conceituação do esquerdista. O Felipe Neto não é um esquerdista. Essas coisas elas precisam ter um lastro, você precisa... não é que nem time de futebol, você bota a camisa do Corinthians e aí aquilo te define como pessoa, como credo. Né? Então, não é esquerdista. O que tem de esquerdista na vida, na prática? Você citar uma cartilhinha é você ser um esquerdista? Com essa solenidade toda? Nada disso. Então, assim, a transformação... Eu estou citando o Felipe Neto porque está na pauta do programa e porque é um dito influenciador de muito alcance, mas tem muitos outros, inclusive políticos, deputados, inclusive de direita também, direitistas, que vão nessa mesma linha. Teve direitista, aí, deputado direitista, que apareceu porque foi perseguido por outro direitista, e aí mais pegou ali a cartilha, começou a repetir os pontos da cartilha e ganha imediatamente uma enorme adesão, um enorme poder, uma enorme visibilidade. E assim, qual é o conteúdo? Qual é o ativo? Às vezes muito pouco, às vezes nenhum. Então, esse caso do Felipe Neto é nítido. Até o Serrão comentou que ele virou pró-Lula, mas criticava o Lula. Ora, isso aí é você... E aí eu concluo falando isso, né? Quer dizer, a ideia de política... A política não presta para esse tipo de coisa. A política não é torcida organizada de futebol. A política ela tem que refletir são projetos, intenções, opções de vida, de regime, de governo, de economia. Você não encontra nada, absolutamente nada disso. Nenhum lastro desse tipo nesses personagens e nessas inflexões. A Alemanha virou esquerdista? Não, a Alemanha virou mais um dos regimes, como a Europa toda decadente, falimentar, que acredita, caiu nesse conto. Até as big techs foram saindo disso. O Elon Musk teve um papel importante, depois o Zuckerberg fez lá o seu meia-culpa, tudo gravíssimo, né? Gravíssimo. Aquele que se tornou um dono, um gestor de grande parte do espaço de opinião pública no mundo, admitindo que tinha enviesado ali o ambiente que ele governa. Isso é um negócio seríssimo. E isso aconteceu no mundo todo, e esses governos passaram a ter esse ativo. A Europa inventando guerra, inventando princípios, fingindo esse Macron, essa figura, triste figura, esse Macron, um boneco de... Vou nem falar globalista, porque também não reconheço doutrina disso, mas é um negócio de oportunismo, de um falso humanismo. Então, acho que esses assuntos estão todos relacionados. Unicamp, a questão da Júlia Zanatta com o Felipe Neto, a questão dos julgamentos no judiciário brasileiro. Em todos eles você vê esse mesmo elemento. Foi apresentada aí uma vestimenta, uma indumentária, um verniz de bondade que te autoriza a passar por cima de tudo para perseguir aqueles que são os desumanos. Mas hoje os desumanos, na verdade, são aqueles que não estão repetindo essa cartilha. Ótimo, sempre excelente, Guilherme Fiuso, o pessoal agradecendo e elogiando bastante aqui no nosso chat.
Bom, eu já vou dar um spoiler do que a gente vai encontrar daqui a pouquinho no programa Entre Linhas, porque, para quem não sabe, a gente praticamente emenda um programa no outro, Sem Rodeios e programa Entre Linhas começa em seguida. Você permanece nesse link e já vai ser redirecionado para o link do programa Entre Linhas. E olha só, a gente tem presidente do INSS é afastado após PF descobrir desvio de 6,3 bilhões desde 2019. E tem também, Moraes manda intimar Bolsonaro sobre abertura de ação penal após live no hospital. Querendo dizer assim, né, já que você fez live, acho que você pode ser intimado aí no hospital mesmo. Serrão, muito obrigada pela companhia nesta tarde, é sempre um prazer ouvi-lo. Valeu, querida Mari, espetacular programa com você e daqui a pouco o Super Entre Linhas, cheio de assuntos relevantes. Mas queria aproveitar o final do nosso programa para mandar um recado importante para você que é aposentado e pensionista do INSS, teve desconto indevido aí na sua mensalidade associativa, no seu extrato de pagamento, lá no seu contra-cheque. Então, peça a exclusão do débito de forma automática no aplicativo do INSS ou no site Meu INSS, tá? Lá você tem no site a consulta sobre essa tal mensalidade associativa. Se você autorizou, ok. Se você não autorizou, cancela essa porcaria, para de ser roubado, não seja feito de otário por gente que está querendo aí só levar o seu dinheiro. Esse escândalo do INSS, que vai ser tratado daqui a pouco no Entre Linhas, deixou apavorado o presidente Lula, tanto que ele mandou exonerar imediatamente o presidente do INSS, que tinha sido uma indicação do ministro Carlos Lupe. O clima no governo foi de terror. Hoje teve entrevista coletiva com o Ricardo Lewandowski, ministro da Controladoria Geral da União, delegado-geral da Polícia Federal e Carlos Lupe para tentar explicar o inexplicável. Uma investigação que vem lá de trás. Esse escândalo afeta problemas de gestão de 2019 até 2024, pelo menos, e agora tudo tem que ser investigado com rigor, porque muita gente se deu bem em cima do pobre, do aposentado e do pensionista. E aí veio o governo com a proposta aí de que se a Previdência estourar, você só vai conseguir se aposentar com 78 anos de idade. Legal, né? Eles roubam e a gente se dana. Dureza, Mariana Braga. Dureza mesmo, Serrão. Marcília, obrigado pela companhia, é sempre um prazer dividir tela contigo. Prazer todo meu, Mariana, Serrão, Grande Fiuza, toda a nossa audiência. Vamos que vamos, amanhã estamos aí. Boa, até amanhã. Lembrando, pessoal, que eu estou substituindo a Rossana Bittencourt até a terça que vem, na quarta ela já volta aqui a cuidar da casinha. Guilherme Fiuza, uma honra conversar contigo, obrigada pela companhia. Uma honra minha, Mariana, um prazer estar aqui nessa super bancada. Me permita uma rápida pergunta ao Jorge Serrão. Eu quero lembrar que o Tribunal de Contas da União, onde o governo em geral joga em casa, podemos dizer assim, está fazendo, né, tem um relatório preliminar que vai entrar em análise hoje, sobre práticas fiscais do governo que estão fora das regras estabelecidas, ou seja, possíveis pedaladas, etc. E aí nós temos casos como dos Correios, né, casos graves de muito prejuízo e patrocínios e destinação muito duvidosa, com critérios duvidosos de verbas, e o escândalo do INSS, que vai ser tratado agora no Entre Linhas. Serrão, qual é o seu grau de surpresa diante da notícia dessa fraude? Respondo com uma frase ou uma palavra. Menos 13 a minha surpresa. Ótimo, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Já fica o convite para o pessoal. Já já a gente vai ter deputado Paulo Bilinski, vai ter também senador Eduardo Girão e Marcelo Santana, advogado de Felipe Martins, além, é claro, de Frederico Junkert comigo na bancada. Muitas informações, muitas discussões e as principais notícias do dia você encontra já já no programa Entre Linhas. Então fica o recadinho aí e a dica para vocês, permaneçam no link que vocês serão redirecionados para o programa Entre Linhas. Agradeço novamente aos nossos queridos e excelentes comentaristas. Já vejo vocês que estão nos acompanhando no Entre Linhas. Até logo.